Meu irmão, minha irmã, novamente nos encontramos toda semana, já são alguns anos, a evangelizar faz desses prodígios e a despeito de distâncias, diferença de lugares, de ambientes, já desde há bastante tempo a palavra nos avizinha. E desta vez estou a falar da palavra do domingo, 12º domingo do tempo comum, dia 21 de junho, e a palavra do Evangelho para o domingo, 21 de junho é Mateus, capítulo 10, versículos 26 a 33. Vamos à leitura? Venha comigo. Dizia Jesus aos seus discípulos, antes de partirem em missão: não tenhais medo deles, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada há de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo no escuro, dizei-o à luz do dia. O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na hiena. Não se vendem, acaso, 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem que o vosso Pai permita. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de Deus, diante do meu Pai que está nos céus. Quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. É esta a palavra desse 12º domingo do tempo comum. É para o dia 21 de junho. Vamos lá, vamos compreendê-la. Jesus sentira compaixão daquela multidão desorientada, confusa, cansada, semelhante a ovelhas sem pastor, sem rumo, sem amparo. É este o Evangelho do domingo passado, recorda? O texto de hoje está em continuidade com aquele. Se bem se recorda, se bem se lembra, meu irmão, minha irmã, Jesus os enviara com as recomendações: procurem antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o discurso continuou. O de hoje é parte daquele conjunto de recomendações. Naquelas recomendações pronunciadas aos seus discípulos, aos seus enviados, eis que a palavra ressoa como recomendação àqueles discípulos de outrora, aos de agora: não tenhais medo. Não tenhais medo daqueles que oferecerem hostilidades à mensagem. Se tudo for sucesso, algo está profundamente desviado. Sempre que se proclamou a mensagem de Deus na história humana,
sempre esta encontrou óbices, adversidades e oposições. Não tenhais medo. Não é que não vão sentir medo. São humanos. Jesus também se amedrontou. Não ouçais os conselhos do medo. Não sigam as orientações de quem está amedrontado. Os atemorizados olham demais para si e de menos para a verdade que buscam ou que defendem. Nunca é um bom conselheiro. Mas vamos mais. Por que não é preciso ter medo? Tudo o que põe medo, antes ou depois, será exposto e sua própria fragilidade, pequenez, baixeza, será extirpada. Mas vamos um pouco mais. O que vos digo no escuro, dizei-o à luz do dia. Proclamai-o nos telhados. Nada escondam daquilo que viram no seguimento do Messias. Digam a todos que o reino de Deus está próximo, não de uma proximidade ainda não acontecida, mas de uma realidade já em ato, em atuação. O mal perdeu a força diante de Jesus. A doença, os males, tudo o que era a linguagem da época, afasta o homem de Deus, tudo isso perdeu força ante a grande força do Filho Salvador, que está a proclamar as boas notícias. Sejam convictos. E essa convicção não vem da genialidade argumentativa do pregador, mas é da palavra do Senhor que ele leva, que anuncia, que o discípulo leva e anuncia. Não tenhais medo dos que matam o corpo, só o corpo. Atemorizem-se de tudo aquilo que pode encaminhar para uma perdição definitiva, vinda de dentro ou de fora. A vida pode ser perdida exatamente quando não tomamos na devida conta os riscos daquilo que pode nos distanciar de Deus. Isto sim é perigoso. As ameaças de quem é forte e de quem pode, talvez, criar agressões ou até mesmo colocar em perigo a vida, estes, no máximo, eliminam apenas o corpo. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na Giena. Giena, em Jerusalém, havia um vale ao lado da cidade. De um lado o vale do Josafá, um cemitério. Do outro lado, o vale da Giena. Era a grande lixeira da cidade. Todas as impurezas, tudo o que era rejeito de qualquer tipo era jogado lá. Havia um fogo que nunca se apagava porque todos os dias havia novos lixos. Temam aqueles que podem fazer da própria vida um grande lixo. É este o sentido. Quanto a vós, no entanto, acaso não se vendem 2 pardais por uma moedinha? O pardal não era nem um pouco estimado e se multiplicava naquele tempo como hoje. E acabava com as hortas e com os campos. Os brotos do que semeavam os agricultores, da planta que germinava, da semente que germinava, eram levados pelos passarinhos. Passarinho não era apreciado, mas se o Senhor até com 2 passarinhos se preocupa, acaso não se preocuparia com o seu
evangelizador, missionário que vai anunciar que o reino de Deus está chegado. Ou então os cabelos. Ninguém tem o mesmo número de cabelos. De um dia para outro já tem menos. Até com a pequenez do cabelo está ao alcance dos controles do Senhor. Acaso estaria ele desatento com o destino do evangelizador? Deixaria Deus se vencer em generosidade? Não esqueçamos, Jesus sentiu compaixão e envia os seus a anunciar os tempos da consolação de Deus. O discípulo participa das alegrias que Deus quer oferecer àqueles aos quais os envia. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do Pai que está nos céus. A missão, quem é enviado, ao ser enviado também se declara por Jesus. A missão é uma graça. É a grande possibilidade de oferecer no presente o testemunho do discípulo, do missionário. E a gratuidade de Deus se revelará muito mais abundante e assegurará a vida do eterno na história pessoal de quem oferece sua liberdade para falar de Jesus Cristo a quem o procura ou dele tem grande necessidade. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Passemos agora para a segunda parte da nossa leitura orante, meu irmão, minha irmã, deste domingo, 12º domingo do tempo comum, dia 21 de junho. Mateus 10, 26 a 33. Queremos orar com esta palavra. Não queremos estudar, não queremos buscar curiosidades, responder a curiosidades. Não queremos aqui conhecer literatura religiosa antiga. Não. É palavra de Deus e queremos acolher esta palavra como pronúncia escrita, falemos assim, do amor, da escolha que o Senhor fez dos seus discípulos e os enviou em missão. A ternura de Deus se fez letra para quem lê, para quem com ela ora. Vamos orar com a palavra ternura de Deus. Feche seus olhos. Respire com muita quietude, nenhuma pressa. Sinta o ar a inflar seus pulmões. É o oxigênio, é vida gratuita que Deus nos concede, que o Criador nos oferece, para que a vida perdure, atravesse os anos e seja nossa existência expressão de uma busca para além da história. O ar que recebemos é para que possamos a cada passo nos aproximar do Senhor. O coração bate, vamos sentir o coração a bater no peito, o sangue a circular pelas artérias, a chegar novamente pelas veias.
os olhos que olham, os ouvidos que ouvem, o cérebro que pensa, tudo está integrado, maravilhosamente integrado. Desde essa interioridade de nós mesmos, vamos pedir ao Senhor, ao Espírito de Deus, que venha orar conosco. Espírito Santo de Deus, és o amor do Pai, o amor do Filho, és o próprio Deus, a tomar-nos, impregnar nossa mente, nossa inteligência e os nossos afetos. És a força do alto para que possamos perceber a verdade que nos conduz até o próprio Senhor. Desde o batismo, participas de cada passo da nossa vida. E desde o batismo nos mantens sempre dispostos a buscar. Às vezes erramos, mas nos mantens com saudades de Deus. Temos a palavra, vem ajudar-nos a acolhê-la, a lê-la, com ela a orar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá, agora, o terceiro passo. Vamos imaginar as cenas. Jesus chamou os discípulos. Ele havia com os discípulos contemplado multidões cansadas. Na literalidade do texto, multidões sem forças, que estão extenuadas, como o subnutrido que não consegue ficar em pé. Assim as multidões. E o Senhor contemplou-as, olhou para elas, sentiu compaixão. Dói no Senhor a dor de um povo. E chamou os discípulos. E os enviou. Mas antes de partirem, eis as palavras que aqui temos. Vamos imaginar o Senhor a lhes recomendar: não tenhais medo. Talvez eles estejam sim assustados, dada a magnitude da missão, e eles viram Jesus ser hostilizado várias vezes. Terão que partir agora. Nada do que está escondido deixará de vir ao sol. Dizei-o à luz, anunciai que o reino dos céus chegou. Não temais os que podem destruir o corpo, mas eles conhecem e sabem dos caminhos, os passos que terão que palmear, as adversidades que se apresentarão, as hostilidades que virão à superfície. Eles se sentem fracos. Certamente algum temor os envolve. Mas eles ouvem também 2 pardais tão insignificantes. Deles o Senhor se ocupa. Mas é preciso crer. Eles não estão a ver de maneira palpável, materializada, que o Senhor os socorre. Eles gostariam de uma missão sem exigências, que encontrasse sucesso, que se deparasse com grandes acolhimentos faustosos e festivos. Não será assim, eles sabem. Mas naqueles ouvidos soa e ressoa: não temais. E ainda uma frase conclusiva: eles estão a ouvir
Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei. Mas é tudo para o futuro. Eles contemplaram o Senhor a lhes dizer tudo isso e viram-no ser hostilizado e ao mesmo tempo contemplaram e maravilharam-se por tantos prodígios. Era-lhes fácil crer quando isto nada exigia. Ei-los agora aos primeiros passos de um despojamento que será muito desafiador mais adiante. Claro que temem. São tão humanos. Agora ponhamo-nos lá, somos um daqueles. E o Senhor está a me falar. Talvez Ele reconheça os meus medos de testemunhar, ou então a vergonha. Não quero ser visto como um beato, como uma beata. Talvez eu tenha que dizer não em certos círculos de relacionamento a certas proposições e comportamentos, porque eu sigo o Senhor Jesus. Talvez tenha eu que me despojar de escolhas que muito me agradariam, de sucessos que me projetariam, mas por causa do Senhor, eu preciso fazer minhas opções e assumi-las. É um combate, como aqueles discípulos outrora, também eu agora. Estou lá naquelas cenas e o Senhor olha para mim e repete: não tenha medo. Não tenha medo dos que matam o corpo. Bem, então é possível que eu me depare também com quem pode escolher a violência. Não tenha medo. Eu posso dar um passo agora. Eu os contemplava. Estou lá. E talvez eu possa dizer, deva dizer ao Senhor, quais são os medos? Talvez seja a minha timidez, Senhor. Posso falar a Ele que crer privadamente não me custa. Agora, crer publicamente e defender a fé que professo e assumir comportamentos coerentes com o que eu digo, crer. Como isso requer coerência e às vezes me falta, Senhor. Posso até lembrar onde isso acontece, quando aconteceu. Ou então, além dos temores, vergonha, ou então temores. Para que não se riam de mim, eu prefiro ocultar que o Senhor Jesus faz parte das minhas grandes opções de vida. E o Senhor permaneceria desconhecido até de outros. Talvez o Senhor me faça a seguinte pergunta sobre o testemunho. Qual é o testemunho que dou dele? O que é que eu falo dele para os outros? E talvez eu não fale dele para ninguém. Mas ele está a olhar para mim e pedir que eu vá, que estará comigo. O que vou falar a ele? Talvez eu tenha que pedir coragem para testemunhar sua verdade e seu amor. É hora de eu pedir o que preciso para ser um bom missionário. É o momento da minha oração.